Então, como será a educação e o ensino de línguas no futuro? Bem, essa pergunta tem que ser respondida por nós, professores em formação. Afinal, nós seremos os professores do futuro. Essa pergunta também levanta muita reflexão sobre como nós seremos profissionais no futuro. E com base no ensino de hoje, com as dificuldades, com os métodos utilizados, nós vamos responder essa pergunta. Bom, ensino de línguas refere-se a ensinar a uma língua materna a uma comunidade, né? Com suas estruturações, seus preceitos, o que é que permeia uma língua. Na minha concepção é isso, né? O ensino de língua. O ensino de línguas, no meu caso em específico, é ensinar alguém a falar a língua estrangeira, seja ela espanhol ou inglês, e também ensinar a escrever melhor, ensinar a ler melhor a língua estrangeira ou a língua materna, se for o caso. Então, o que é ensino de línguas? É uma pergunta bem ampla, se for pensar, porque a língua é utilizada para a gente se comunicar com o outro sujeito, que são rodeados de signos, significado, significando, pensando pelo lado linguístico. Trazendo para a área de Libras, o ensino da Libras, que é a L1 do surdo, é como ele se expressa. É uma linguagem não verbal, que utiliza as mãos e o corpo. Bom, eu considero que o ensino de língua seja os processos de alfabetização de uma determinada língua, tanto de alfabetização quanto de escolarização de uma determinada língua com o objetivo de aprendê-la. E quando falamos sobre língua inglesa, seria a nossa segunda língua, né, já que somos brasileiros e temos como nossa língua materna o português, então o ensino de língua inglesa é a nossa segunda língua. Bem, o ensino de línguas, ele é uma aquisição de uma segunda língua, né? A gente nasce aqui no Brasil e a gente fala português. A partir do momento que a gente ensina ou aprende uma outra língua, que no caso é a nossa L2, a gente tem a oportunidade de partilhar de outras culturas, né? De outros costumes, de outra língua. No meu caso, que é a língua estrangeira, a língua inglesa, os professores costumam focar muito no ensino da gramática e esquecem, deixam de lado o ensino de vocabulário e o ensino da pronúncia das palavras. Como acontece o ensino da língua brasileira de sinais, a Libras, né? Então, atualmente ainda está em processo de construção, se for pensar, ainda é uma língua muito recente. Antigamente era utilizado o método oral, teve o método de comunicação total e agora o bilinguismo. O bilinguismo ainda é uma realidade muito distante, se for pensar. Ainda o surdo está tentando se inserir dentro da escola, apesar que temos as leis, o decreto, que garantem a permanência do surdo, mas ainda a inclusão ainda é muito falha, tem déficit. Ainda não é respeitada, precisa da fiscalização. Então, ainda está em construção esse processo de ensino e aprendizagem para o sujeito surdo. Bom, o ensino de língua ainda é bastante tradicional, né? Estruturalista, com base apenas em ensinar a ler, escrever e, no caso da língua portuguesa, apenas de fazer análises gramaticais de frases soltas que não levam em consideração o contexto. Bem, o ensino de línguas, principalmente da Libras, ela é muito escassa ainda, porque a gente sabe que a Libras ela é a segunda língua reconhecida por lei no Brasil, né? E tendo em vista, há muito essa falha, porque a Libras não é inclusa ainda nas grades curriculares das escolas públicas, né? E é importante que haja essa inclusão dessa disciplina, né, como ela sendo obrigatória, porque é preciso
o surdo comunicasse com o ouvinte, né? O surdo precisa dessa língua para ter acesso, né? Porque é a sua L1, é a sua língua materna, e o ouvinte precisa também ter acesso a essa língua para poder comunicar, né, com seu colega surdo em diferentes ambientes. O ensino de línguas atualmente, no caso a língua inglesa, ela acontece com o objetivo de propor aos alunos sobre as 4 habilidades da língua, que são reading, write, speaking e listen, ou seja, fazer com que o aluno ele consiga ouvir, falar, ler e escrever a língua inglesa. Bem, as dificuldades, a dificuldade, né, principal é o acesso a essa língua, né? Porque geralmente não se tem acesso, e quando um surdo ele frequenta a escola, né, no seu ensino regular, ele não tem as mesmas oportunidades que o aluno ouvinte tem, né? Dificilmente ele vai ter intérprete, né? Não há estratégias de ensino adaptadas para o surdo, né? A gente sabe que o surdo sofre com isso, né? E daí vai causar um déficit na vida do surdo, no seu desenvolvimento, no seu aprendizado. Então, acho que a dificuldade é esse acesso, né? E a falta de estratégia. Bom, eu acredito que as maiores dificuldades desse método realmente é não levar em consideração o contexto do aluno, né? Fica aquele ensino mecânico que não leva em consideração também os PCNs, né? Já que os PCNs de língua portuguesa especificamente, que é o que eu estudo, vai dizer o quê? Vai dizer que o ensino de língua portuguesa deve ser pautado na língua em uso. Nesse caso, seria um ensino mais o quê? Mais funcionalista, levando em consideração a língua como no uso. Eu considero que as dificuldades elas não estejam nem no método de ensino, mas as dificuldades eu acredito que esteja sobre os alunos, entendeu? Porque os alunos eles apresentam um grande desinteresse na língua inglesa, por fato que eles consideram que não vão precisar da língua futuramente, alguns deles, né? Porque nós sabemos que a língua inglesa ela é de grande importância e a dificuldade mesmo está no aluno, na falta de interesse dos alunos e não no método de ensino. Então, quais as dificuldades encontradas? As dificuldades encontradas nesse método de ensino, que seria o bilinguismo, é justamente ser respeitado. Porque na nossa realidade, é uma realidade ainda muito distante, muito difícil. Principalmente aqui, no interior do Rio Grande do Norte. Ainda está começando a se construir. Depois que veio a UFES, a gente começa a perceber que tem um aumento significativo da comunidade surda, que antigamente não tinha. Hoje em dia começa a se construir a comunidade surda aqui em Caraúbas, em si. Mas ainda é uma realidade muito distante. O método é eficaz, que nos primeiros anos iniciais seria apresentado as imagens, os sinais, ele teria que aprender sinais, né, nesse processo de aquisição. Posteriormente, que seria inserido a língua escrita, que é a L2 do surdo. E a L1 seria a língua sinalizada, mas ainda é muito falho. Como eu falei, né, ultimamente os professores eles utilizam muito do método de tradução e gramática, que no caso é a gramática em si, né, o verbo to be, o presente simples, e eles acabam deixando de lado o ensino do vocabulário. E a gente que estuda língua sabe que o mais importante no ensino de linguagem é ensinar a comunicação. E aí, como eles usam muito essa metodologia de gramática e tradução, os alunos acabam não conseguindo se comunicar, por saber apenas e às vezes nem conseguem aprender a gramática da língua. Até porque a gente não se comunica usando apenas a gramática da língua. A gente aprende a língua e, consequentemente, vai aprender a gramática dela. Assim como acontece também na nossa língua materna. A gente não cresce aprendendo a gramática do português, mas a gente aprende o português e, com o passar do tempo, é que a gente vai estudando a gramática. Futuro.
eu acho que o ensino de línguas no futuro ele vai ter uma maior proporção devido à língua inglesa, ela está tomando muito espaço. Então, as escolas, considero que futuramente os alunos não vão ver a língua inglesa a partir apenas do 6º ano, mas eu acredito que futuramente os alunos irão começar a estudar a língua inglesa a partir das séries iniciais, visto que é de grande importância e que ajuda o aluno a aprender mais rápido a língua quando eles iniciam tendo contato com ela desde a infância. Eu imagino que o ensino da Libras futuramente, né, vai melhorar, porque assim, esse processo está formando profissionais de qualidade, com habilidades, né, que se importam mesmo com o sujeito surdo, que proporcione nessa formação a empatia desses profissionais para mudar essa realidade. Então, eu acredito que vai melhorar esse processo, né? Futuramente, quando acontecer esse ensino para o sujeito surdo da Libras, vai ser melhor, vai ter novas metodologias que realmente eficazes para o sujeito surdo. Vai ter o visual que o sujeito surdo precisa, vão compreender melhor como é esse ensino a partir das pesquisas já publicadas. Então, acredito que vai melhorar. Então, né, como se espera, né, esse futuro, como eu vejo esse futuro, eu espero que a Libras, né, a disciplina em si, ela seja inserida nas grades curriculares das escolas públicas, né, para quando se haja um surdo na classe, também haja comunicação, né, com aquele surdo, com aquele sujeito, porque aquele sujeito também é merecedor de respeito, de interação, de empatia, né, então eu espero que haja mais estratégias para o ensino dessa pessoa surda, né? Porque a gente sabe que o surdo é visual, o surdo não se pode utilizar a estratégia igual eu uso a estratégia para o ouvinte, eu utilizo ela para o surdo, né? A gente sabe que a gente tem que ter essa adaptação, o professor consciente, ele precisa fazer essa adaptação de materiais, né? Ele precisa ser estratégico, ele precisa respeitar o ritmo e o aprendizado daquele sujeito surdo. Em relação ao ensino do futuro, o ensino no futuro, eu não posso falar assim por todos os meus colegas, mas eu acredito que pelo menos os que eu estou estudando agora, os que eu estou me formando, a gente tá focando muito nessa consciência de dar voz ao aluno e de fazer aulas mais dialógicas, porque muitas vezes o professor acaba falando demais e ouvindo pouco o aluno, né? Então acho que no futuro a gente vai ter mais essa consciência de permitir que o aluno se manifeste mais nas aulas. Vamos levar também mais em consideração as metodologias de avaliação e de ensino, levando em consideração o discurso desses alunos. O que eu vejo muito hoje em dia, não só dentro da minha sala de aula, mas também quando eu vou para outros eventos, é que as pessoas que estão se formando agora, elas têm essa consciência de levar em consideração o objetivo do aluno, o que o aluno quer. Então, quando eu penso na sala de aula no futuro, eu não imagino que haverá tanta revolução tecnológica no sentido de uso de computador, uso de alguma coisa no sentido literal, né, da palavra tecnologia, mas sim no sentido intelectual da palavra tecnologia, no sentido de que haverá mais pesquisas. Porque hoje em dia a pesquisa está sendo muito incentivada. E, consequentemente, a metodologia e a forma que você ensina, a forma que você avalia o aluno, também está evoluindo tecnologicamente. Porque a gente tem muito essa percepção de que tecnologia é apenas um disco voador, né? Uma coisa assim, luz, etc. Mas, não, tecnologia também é pesquisa, né? Pesquisa científica em relação à área de letras, em relação à área de linguística. Bom, eu acho que a principal barreira é que utilize realmente o que o PCN, que já está com mais de 20 anos, que foi aprovado, ainda não é levado, não é usado, né, nas escolas. Eu acredito que o ensino de língua deve ser levado, deve ser considerado o sujeito como o ser que faz com que a língua funcione,
e, sobretudo, uma escola que seja inclusiva, que leve a essa diversidade para a escola, coisa que a gente não encontra, né? Hoje em dia o que a gente percebe é que a escola ainda utiliza apenas os métodos tradicionais, pega a gramática estruturalista e coloca lá o aluno para analisar aquelas análises frásicas, né? E que não é interessante. Então, o impacto do curso de Letras Libras aqui. Por ser uma universidade do interior do Rio Grande do Norte, proporcionou a várias pessoas ter sua formação no ensino superior. E também proporcionar a comunidade surda, ampliar-se, porque antigamente não tinha esse contato com a Libras. Hoje em dia o pessoal tem um contato com a Libras, tem projetos de extensões que os próprios alunos do curso de Letras Libras ensinam, tem os professores surdos e tem os surdos dos outros interiores que vêm para a universidade. Então é muito importante, muito significativo o curso, não só para os ouvintes, os alunos ouvintes e alunos surdos que temos no curso, mas também pessoas que ainda não ingressaram, que participam dos cursos de extensão para aprender essa nova língua, seja porque tem parentes ou porque se deparou em alguma situação com um sujeito surdo. Então, né, além de ele proporcionar os cursos de extensão para a comunidade interna e externa, também ele proporcionou para mim, sim, o curso de Letras Libras, né, minha formação, que ainda estou concluindo como aluna do 8º período. Também proporcionou eu conhecer uma cultura, uma nova língua. E hoje em dia é difícil dizer como seria minha vida sem a Libras, porque a língua em si, né, é muito fascinante, porque no primeiro momento eu não sabia nem o que significava quando eu coloquei. Depois, com o passar do tempo, me deparei com o professor surdo, aí fiquei meio impactada, procurei ajuda para aprender. E assim, mudou totalmente minha vida mesmo. Conhecer uma nova cultura, conhecer uma nova língua, ter novos laços de amizade. Tudo isso me proporcionou. Então, a Libras não é só uma língua. Hoje em dia é a razão do meu viver, porque com ele eu consegui, além da vida acadêmica, mas também profissional em si. Então, é muito importante para mim. Eu acho que não só para mim, mas para os demais que fazem o curso. Pensa em mudar essa realidade do sujeito surdo, de melhorar a educação. Então, na minha experiência, vou contar um pouco dela, né, como começou aqui na universidade e tal. Eu fazia CIT, não pensava jamais em fazer Letras Libras, nem conhecia, não tinha nenhum contato com a língua, né, e eu comecei a observar nas palestras, né, quando se fazia, por exemplo, tradutor-intérprete, daí eu despertei, né, eu via surdos conversando, achei interessante, eu quero aprender, né, e eu desisti de CIT e mudei o curso, né, eu troquei, e eu estou no 3º período do Letras Libras, e eu acredito que é muito importante, né, um curso que é muito promissor, o trabalho, né, oportuniza muito, e espera-se que haja realmente essa inclusão, né, que seja obrigatório a presença do tradutor-intérprete nas salas de aula, né, nos bancos, nas igrejas, em todos os lugares, né, que se faça presente surdos. É importante que tenha um tradutor-intérprete. Né, e é isso, eu acredito que é um curso promissor, né, que é muito importante essa interação com os surdos, o contato, né, nos oportuniza de conhecer uma nova cultura, um novo povo, a nova língua. E a UFES Caraúbas está de parabéns, né? É muito inclusiva, tem intérpretes, tem professores qualificados, formados, e é isso. Bom, eu estou inserida, né? Estamos finalizando o PIBID
eu dou aulas numa escola lá em Olho d'Água do Borges, e nós podemos perceber que o ensino ainda é bastante tradicionalista nesse sentido. O interessante é que a universidade, por meio do programa institucional, vai mudando aos poucos, né? Nós conseguimos levar análises gramaticais com base no texto, que é o que os documentos oficiais recomendam, né? Que o ensino de língua portuguesa deve ser utilizado, deve acontecer por meio de texto, do texto na sua totalidade, não apenas uma frase solta. Outra contribuição importante que o PIBID levou para as escolas é o ensino de literatura, que nas escolas praticamente não existe. Ainda há uma resistência muito grande com o ensino de literatura. E quando ocorre o ensino de literatura, é como o que alguns professores de língua portuguesa dizem que é como pretexto para análises gramaticais, que não deve acontecer, já que o PCN de língua portuguesa diz que o ensino de literatura tem suas especificidades e nós não podemos deixar de lado essas especificidades apenas para análises gramaticais. Antes de ingressar na faculdade, no curso de Letras em Inglês, eu também era uma das pessoas que não via a língua inglesa como algo muito importante. Porém, depois que eu ingressei no curso, que eu comecei a ver a realidade que está no nosso país e que está mundialmente, eu compreendo que a língua inglesa ela é fundamental na vida de cada indivíduo, porque ela é fundamental tanto para os nossos estudos, como para nossos trabalhos, para tudo. Em relação ao que mais me impactou quando eu entrei na faculdade de letras, foi a forma como eu queria que eu fosse no futuro. Quando eu entrei na faculdade de letras, eu admirava muito esses professores que exigiam além do necessário do aluno e que acabavam até mesmo se vangloriando por estar reprovando o aluno, por estar dificultando a vida do aluno. E uma coisa que me impactou foi esse ato de humanização que os professores têm da minha área, né, especialmente. Não que as outras áreas também não tenham, mas foi algo que não tinha como passar desapercebido, né? A humanidade que os professores têm e também o ato de entender os alunos, né? E isso me impactou bastante. Quando eu tinha uma dificuldade, o professor me entendia, não ficava achando que eu estava tentando enrolar. Quando o professor entendia a minha dificuldade, entendia minhas limitações e me ajudava. Isso foi uma coisa que me impactou bastante. E também fez eu refletir sobre como eu vou ser no futuro. E isso fez com que eu quisesse também ser como aquele professor, que ajudasse o meu aluno, não que atrapalhasse a vida do meu aluno. Além também de não querer, né, que atrapalhar a vida do aluno, dificultar a vida dele, exigir do aluno além do necessário, além do que eu poderia exigir sim do aluno, para que ele dê o melhor dele, mas não para que eu prejudique a saúde mental do aluno, que a gente vê muito isso acontecendo, e deixando de lado as dificuldades e limitações do aluno. Então, uma coisa que eu aprendi foi levar em consideração o que o aluno tem de dificuldade, tem de limitação e ajudar ele a lidar com essas limitações. Não excluir do meu pensamento que todo mundo ali vai conseguir, porque uma pessoa ou outra consegue, né? Mas sim considerar a sala de aula como um ambiente coletivo. Não é apenas uma pessoa, e aquelas pessoas que estão ali não são várias pessoas. Então eu tenho que levar em consideração a subjetividade de cada um.